Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de SQL. Hoje a gente vai estudar um pouco dos operadores lógicos. A gente viu na última aula os operadores de comparação, né, que nos auxiliam com os nossos filtros de registros. Então os operadores de comparação, eles trabalham juntamente com operadores lógicos, quando eu tenho mais de uma comparação que eu desejo filtrar. Então, para a gente entender bem, né, do que se trata, essa junção dos operadores de comparação junto com os lógicos, vamos abrir o nosso PHP-MyAdmin. A gente já sabe, para abrir o PHP-MyAdmin, a gente tem que ativar o Apache e o MySQL. Com os dois ativos, né, a gente pode ir lá no localhost PHP-MyAdmin. Localhost PHP-MyAdmin. Ele demora um pouquinho mesmo para abrir. Bom, na aula de hoje a gente vai ainda continuar utilizando a nossa DB Curso Web, né? Vamos utilizar aqui a TB Alunos, que é uma tabela que a gente já povoou, né? Que a gente já tem uma quantidade de registros aqui bastante boa para fazer os nossos testes, né? Os nossos estudos. E a gente vai aqui no SQL, né? Que esse tipo de filtro, né? A gente precisa utilizar os nossos códigos SQL. Ao clicar na tabela, ele já vem com esse select pronto. Vamos aproveitar ele, que a gente já vai desenhar aqui uma pesquisa, né? Um filtro em que eu vou selecionar todos os registros. Ó, quando eu utilizo o asteriscos, né? A gente viu que a gente pesquisa todas as nossas colunas, né? Quer dizer que vai vir o registro de todas as colunas da tabela TB Alunos, onde, né? Neste caso aqui, nós vamos fazer um teste bem simples. Eu quero verificar onde o interesse é igual a jogos e a idade ela tem que ser maior do que 45, né? Veja que eu tenho aqui duas condições, né? E as minhas condições, elas vêm com o operador I. A gente sabe que o operador I, né, ele precisa que as minhas duas condicionantes, elas têm que ser satisfeitas, né? Então, não só uma delas, né? Então, se o interesse for jogos e a idade for menor do que 45, quer dizer então que essa expressão ela é falsa, né? Então, para essa expressão ser verdadeira, o interesse tem que ser igual a jogos e a idade tem que ser maior que 45, né? O operador E, ele nos diz que todas as operações têm que ser satisfeitas para que essa comparação seja verdadeira. Então a gente muda, né? Então o operador I, na verdade, é o operador AND, certo? E neste caso aqui, então, nós temos aqui que quando for verdade, AND, verdade, né? Vou colocar o Vzinho é igual a verdade, tá? Então, né, o resultado disso aqui vai ser verdade, tá? Se uma dessas condicionantes aqui for falsa, por exemplo essa, já o meu resultado vai ser falso, né? Então, para a gente satisfazer aqui verdadeiro, as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, tá aqui a nossa lógicazinha, né? Nosso filtrozinho. Eu vou só copiar isso aqui para depois facilitar os outros códigos. Copiem também, tá? Salvem aí no Notepad para vocês terem aqui como estudo, né? Quando precisarem. Então, a gente tem aqui, né? Selecione todas as colunas onde, né? Na tabela TB Alunos, que interesse seja igual a jogo e, né? Idade
maior que 45. Então aqui eu tenho duas operações lógicas e cada uma delas utilizando os operadores de comparação, né? Então, feito isso, basta a gente executar esse código. Veja, né? Ele nos retornou aqui, ó, 7 resultados, né? Veja que o Lancey, né? Ele gosta de jogos e a idade dele é 59, né? O segundo também, né? Idade 54, 52, gosta de jogos, 82, gosta de jogos, 50 anos, gosta de jogos, 61, gosta de jogos, 95, gosta de jogos, né? Então a gente tem 7 registros dentre os 100 registros que a gente tem na nossa tabela, né? Que tem como idade e interesse, né? A idade maior que 45 e o interesse, né? Em jogos. Então este é o operador de, né, lógico AND. Bom, então digamos que além da idade e do interesse, o estado, né, o estado do cidadão também tem que ser RN, né, ou seja, Rio Grande do Norte. Né? Eu vou aqui no SQL e vou colar lá o último código que a gente teve. Então aqui eu tenho interesse igual a jogos, eu tenho idade maior que 45 e, né, o estado tem que ser igual a RN. Então aqui veja que eu tenho 3 comparações, né? 1, 2, 3. Para essas 3 comparações sejam verdadeiras, todas as 3 têm que ser verdadeiras, né? Se alguma dessas aqui for falsa, somente uma, já aqui será falsa, tá? Então todas elas têm que ser verdadeiras para que essa operação lógica seja verdadeira. Então, utilizando aqui, né, olha, 3 comparações, né, 3 lógicas com 3 comparações, eu vou executar e veja, né, o resultado foi somente um registro. Né, veja, total de um registro. Dos 100 registros que a gente tem armazenado na nossa tabela, somente a Ava ela tem idade maior que 45 anos, ela tem o interesse por jogos e o estado dela é Rio Grande do Norte. Então a gente tem aqui uma comparação, né, lógica com três operadores, né, de comparação. Bom, então, né, o operador AND, todas as operações de comparação devem ser verdadeiras, né, para que se retorne verdadeiro. Já o comparador OR, né, ou pelo menos uma das operações de comparação devem ser verdadeiras. Né? Então vamos copiar esse trecho de código que a gente utilizou no último. E vamos abrir aqui o SQL e vamos fazer alguns testes. Selecionar todos os registros, né, na TBA aluno, onde... Vou salvar isso aqui. Tá, então agora, né, a gente vai utilizar o operador OR, tá? Então eu vou só eliminar uma dessas comparações aqui. E veja, né, que agora eu vou utilizar o operador OR. No operador OR, né, uma dessas aqui tem que ser satisfeitas, né? Então, ó, se o interesse for igual a jogos ou a idade for menor que 45, é verdadeira, né? Se o interesse for qualquer um outro interesse que não seja jogos, porém a idade for maior que 45, também é satisfeita. Se as duas operações forem verdadeiras, também é satisfeita, né? Então aqui a gente tem, né, que verdadeiro or falso é igual a verdadeiro, né? Ó, falso, ó, verdadeiro or verdadeiro é igual a verdadeiro, né? E falso or false é a única opção que eu tenho de me retornar falso, todas as minhas comparações sejam falsas, né? Se eu tivesse 100 comparações aqui
e somente uma for falsa, né, quer dizer, né, que foi todo verdadeiro. Mas se todas elas forem falsas, é a única oportunidade que eu tenho de retornar falso, né? A única condição de, utilizando o operador OR, retornar falso é todas as premissas aqui serem falsas. Né? Então aqui eu vou rodar esse registro, só vou colocar aqui. A gente utiliza, tá, gente? É igual aqui no PHP, né? Para a gente fazer comentário, ó, inicia com né, a barrinha invertida, né, asterístico, asterístico, barrinha invertida, né, então o que está aqui dentro é comentário, tá? O código não lê. Então aqui a gente tem, né, o operador OR, né, utilizando, então eu vou selecionar onde o interesse for igual a jogos ou, né, idade maior que 45. Veja qual é executar, eu tenho um retorno de muito mais, né, de muito mais registros, ó. Olha a quantidade de registros que me retornou, né? Quer dizer, 58 pessoas no total ou tem interesse, né, em jogos ou tem a idade maior que 47, né? Ou, né, quando eu falo ou, uma das premissas tem que ser satisfeitas, não todas, tá? Eu vou copiar aqui de novo para a gente utilizar agora mais um registro aqui para a gente incrementar, né? Então agora eu vou selecionar todos os registros na tabela aluno, onde interesse é igual a jogos ou idade maior que 45, ou vamos colocar aqui que estado é igual a RJ, né, de Rio de Janeiro. Veja, né, que se eu satisfazer algum desses três aqui, dessas três comparações, né, essa lógica aqui me retornará verdadeiro. Então vamos executar para ver quantos registros eu tenho. Deu um problema aqui. Coloquei ou, né, gente? É OR. OR. Vamos executar. Olha só, né? Eu tenho então 61 pessoas que têm o interesse por jogos, ou, né, a idade é maior que 45, ou o estado é Rio de Janeiro, né? Veja que tem pessoas que não é do Rio de Janeiro, mas ela entrou nessa contagem porque ela tem a idade maior que 47, né? Veja que esse primeiro registro, só a idade, né, é maior que 45, então ele foi verdadeiro, né? Então quer dizer, de uma dessas opções aqui for verdadeira, o registro é verdadeiro, né? Então esse é o nosso operador OR. Bom, já que a gente aprendeu a utilizar aqui os operadores AND e OR, a gente vai aprofundar mais um pouco, né? A gente também tem o operador between, né? O que significa o between, né? O between ele quer dizer entre, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou selecionando as idades que estão entre 18 e 21 anos. Então, as pessoas, né, que retornarão nesse filtro, elas têm 18, 19, 20 e 21 anos, né? É um intervalo entre 18 e 21, né? Para a gente fazer esse mesmo comando, a gente utilizaria dois comandos de comparação e um lógico, né? Então, veja que ele é bem mais simples, né? Então, aqui, ó, eu estou selecionando idades que tenham 18, né? Que sejam 18 ou igual a 18, ou até idades, né, que seja menor ou igual a 21, né? Basta eu utilizar o between, né? O between eu estou pegando as idades que estão entre 18 e 21 anos, incluindo 18 e incluindo 21 anos, né? Então o between ele serve tanto para dados numéricos como também para datas, tá? Então eu posso, por exemplo, selecionar as datas que estão entre um intervalo e outro, né? Neste caso aqui, as datas que estão entre 1/7 de 2018 até 31 de 7 de 2018, né? Para mim fazer esse mesmo comando, eu precisaria utilizar, ó, um operador lógico e dois operadores de comparação. Mas o between, né, ele veio para facilitar, né? Os SGBDs eles trazem, né, essas facilidades, né? Um comando só que a gente usa para a gente facilitar aqui
o nosso filtro, né? Então, o between ele é isso. Ele pega um intervalo entre um valor menor e um valor maior, incluindo o próprio valor, né? Que neste caso aqui, as pessoas que têm 18, 19, 20 e 21 anos serão retornadas, né? E neste caso aqui, né, as datas que estão entre 1/7 de 2018 até 31/7 de 2018 serão retornadas, né? Inclusive a data de 1/7 e a 31/7, né? Então o between, ele nada mais é, né, do que o retorno de um intervalo entre um valor menor e um valor maior, né? Inclusive o próprio valor que a gente informou, né? Então, para praticar mais um pouco, vamos lá no nosso código, né? Vamos no nosso SQL. Então, olha, eu vou utilizar esse próprio comando que já veio, né? Select, vou selecionar todos os registros, né? Todas as colunas de TBA alunos, né? Onde a idade, ó, eu vou utilizar aqui a idade, né? Idade between, ó, que estará entre, né, um valor inicial. Qual que é o valor inicial? 18 e 25, né? Então, aqui o que eu estou dizendo? Que eu vou selecionar todos os registros, né, lá na TB Alunos, onde, né, a idade do cidadão, ela está entre 18 anos e 25. Então, as pessoas que têm 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 serão retornadas através desse meu select, né, desse meu filtro aqui. Eu vou até copiar esse trecho de código. Copiem também, para vocês gravarem. Então, ao executar esse código, olha só. Então, eu tenho aqui, né, 9 registros, onde a pessoa, né, a idade está, né, entre 18 anos e 25, né? Veja, ó, 24. Essa tem 18 anos, né, que é a primeira, o valor que a gente verifica, né? Essa pessoa tem 25 anos, ó. Então, quer dizer, as pessoas que têm entre 18 anos e 25 anos, né, são essas aqui. No nosso universo aqui de 100 pessoas, né, a gente retornou 9 pessoas. E ainda, né, a gente está verificando, né, duas coisas, né, com AND, né. Veja que é AND, não é OR, né. A gente está verificando se a pessoa ou é 18 anos ou é 25 anos para a gente retornar, né. Então, eu estou retornando entre, né, entre 18 e 25 anos, tá. Então, não tem muito segredo, né. Este nosso comando, ele serve para filtrar, né, registros em um intervalo, em um determinado intervalo, né? A gente tem aqui no caso idade, mas ele poderia também ser utilizado para verificar datas, né? Entre uma data e outra, inclusive a data que a gente informou no início e inclusive a data que a gente informou no final. Essa foi nossa aula de hoje, né? Pratiquem mais esses comandos de comparação, né? Tanto o between quanto, né, os operadores lógicos e de comparação. Pratiquem aí com esses registros que a gente tem nas nossas tabelas e qualquer dúvida estão à disposição. Então, até a próxima.